Ela chegou sem dizer uma palavra, não trazia documentos, não sabia o próprio nome, nem de onde vinha. Só a roupa suja do corpo e um olhar que parecia atravessar todos nós. Os olhos dela, não sei explicar, era como se já soubessem de tudo, como se vissem o que nem mesmo nós conseguimos enxergar. Colocamos paciente desconhecida na ficha e a acomodamos numa das macas do fundo, longe do tumulto. Na manhã seguinte, quando fui conferir o prontuário, a ficha tinha sumido. Nenhum registro, nenhum vestígio, e o mais estranho, ninguém lembrava dela. Exceto eu e uma senhora da limpeza que jurou ter visto a tal paciente encostar num bebê prematuro, que milagrosamente sobreviveu naquela madrugada. Isso aconteceu há 12 anos, mas até hoje eu ainda me pergunto quem ela era e por que escolheu justamente aquele hospital, justamente aquela noite, justamente a mim. Hospitais são lugares onde a vida e a morte andam lado a lado, onde a ciência tenta decifrar o corpo humano enquanto o invisível sussurra nos corredores. Eu já vi muita coisa trabalhando aqui. Diagnósticos difíceis, curas inesperadas, perdas que marcaram. Mas nada, absolutamente nada, se compara à noite em que ela apareceu. Era um plantão comum, movimento baixo, uma tranquilidade até estranha. E então, de repente, ela surgiu na porta da emergência. Não pediu ajuda, não gritou, não desmaiou. Apenas entrou em silêncio. Não carregava bolsa nem documentos. A roupa estava rasgada, suja de barro, como se tivesse saído de um lugar esquecido pelo tempo. Mas o que mais chamou a atenção foram os olhos. Não eram de dor, nem de medo. Eram olhos serenos, intensos, quase hipnotizantes. Era como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo ali. Quando tentamos falar com ela, não respondeu. Só olhou em volta, como quem procura alguma coisa. Ou alguém. A médica plantonista pediu que fosse avaliada. Pressão normal, sinais vitais normais. Nenhum ferimento, nenhuma queixa. Apenas o silêncio. Foi colocado em observação e, por falta de identidade, registramos como paciente desconhecida. Achei aquilo estranho, mas não incomum. Às vezes aparecem pessoas em estado de confusão, sem memória, vítimas de trauma ou abuso, mas algo nela era diferente. Não havia confusão nem sofrimento. Havia paz, um tipo de paz que até incomodava. Era como se ela pertencesse a outro tempo, outro plano. Durante aquela madrugada, coisas estranhas começaram a acontecer. Um monitor cardíaco disparou sem motivo, mesmo sem paciente ligado. Um bebê que estava em estado gravíssimo apresentou melhora súbita. Uma senhora que já não falava há dias murmurou: "Ela voltou." E em todos esses momentos, a mulher estava sempre por perto, sem fazer nada, apenas observando. Quando fui buscá-la de manhã para reavaliar, o leito estava vazio. Achei que tivesse ido ao banheiro, mas ela nunca mais foi vista. Nenhum funcionário se lembrava dela, nenhuma câmera registrou sua entrada, nenhuma ficha foi encontrada no sistema. Era como se nunca tivesse existido. Mas eu sei o que vi, eu me lembro. Ela esteve ali, e o que aconteceu depois mudou tudo. Naquela noite, o hospital estava silencioso demais. Os corredores, normalmente cheios de passos apressados e conversas sussurradas, pareciam suspensos no tempo. As luzes frias lançavam sombras longas nas paredes, e a sensação era de que algo se preparava para acontecer. Eram 2 da manhã quando o primeiro estranho evento ocorreu. Um alarme disparou na UTI neonatal. Corremos até lá, achando que fosse na emergência com um dos recém-nascidos. Mas quando chegamos, não havia nada de errado. Nenhum bebê em sofrimento, nenhum equipamento com falha. O monitor que havia disparado estava ligado, mas sem paciente. Estava vazio, sem conexão. Mesmo assim, o eletrocardiograma mostrava batimentos. Batimentos perfeitos, frequência estável.
Era como se o aparelho captasse sinais vitais de alguém invisível. Tentamos reiniciar o sistema, desligamos o equipamento, mas o sinal continuava ali, forte, vivo. Então, às 2h14, um dos enfermeiros da ala psiquiátrica apareceu, pálido, trêmulo. Disse que uma paciente havia se trancado no quarto, falando em línguas que ele não conseguia entender. O curioso é que, ao verificarmos o registro, aquela paciente havia recebido alta pela manhã. A sala estava trancada, mas vazia por dentro. Nenhuma paciente, nenhum sinal de invasão, apenas marcas na parede. Palavras riscadas em algo parecido com carvão, palavras que ninguém conseguiu traduzir. Um idioma antigo, talvez morto. Enquanto isso, na ala da pediatria, uma menina que estava em coma há semanas começou a rir. Rir alto, gargalhadas que ecoavam pelo corredor. Quando os pais chegaram, ela os olhou e disse: "Ela me mostrou como voltar." Sem explicação, sem lembrança de nada. Apenas aquela frase. E estava curada. Os médicos não sabiam como explicar. O prontuário indicava que ela ainda precisava de suporte intensivo, mas ali estava ela, de pé, andando, sorrindo. Um milagre? Talvez. Mas ninguém ousava usar essa palavra. Às 3h03, as luzes começaram a oscilar. Primeiro na ala de isolamento, depois no centro cirúrgico e, por fim, em toda a emergência. Um piscar constante, ritmado, como se o hospital respirasse em intervalos curtos. Foi nesse momento que a enfermeira da madrugada, Ana, disse ter visto a mulher novamente. Estava sentada no banco do corredor, mãos sobre o colo, olhando fixamente para a porta da capela interna. Ana jura que, por um instante, o rosto dela se transformou. Não era mais jovem nem velha. Era todos os rostos ao mesmo tempo, como se 1000 vidas se misturassem num só olhar. Ana caiu desmaiada. Quando acordou, a mulher já não estava mais lá. As câmeras, mais uma vez, não registraram nada, apenas um curto-circuito no sistema, entre 3h03 e 3h07. Os arquivos dessa hora estão corrompidos até hoje. Às 3h30, um paciente terminal da ala oncológica, que não falava havia 2 meses, escreveu em sua ficha: "Ela está limpando os corredores." Quando perguntamos quem era ela, ele sorriu e morreu com aquele sorriso. Coração parou, sem agonia, sem luta, como se tivesse esperado aquele momento, como se tivesse se preparado. Os médicos tentaram reanimar, mas sabiam que não havia sofrimento ali, era diferente. Mais tarde, o relógio central do hospital parou. 3h59. Todos os relógios digitais congelaram, apenas os analógicos continuaram, como se o tempo tivesse se dividido em 2. Foi então que ouvimos a voz. Não era um som alto, não saía de nenhum alto-falante, mas todos ouviram. Uma frase apenas: "Vocês estão prontos para lembrar?" Ninguém soube dizer de onde veio, mas todos ouviram. Enfermeiros, técnicos, pacientes conscientes, até um segurança do estacionamento contou ter ouvido a mesma coisa. A frase ecoou por dentro, não pelos ouvidos, uma vibração que atravessava ossos e memória. Quando o relógio voltou a funcionar, o hospital parecia outro. Os corredores estavam limpos, como se nunca tivessem sido pisados. Um cheiro de terra molhada tomava o ar. E, por fim, algo ainda mais estranho. A ficha da mulher misteriosa que havia desaparecido estava de volta na recepção, mas com um nome agora. Nome e sobrenome. Data de nascimento, 1883. Sem foto, apenas uma assinatura. Clara de Freitas, médica, formada em 1910. Especialidade, anestesiologia. O detalhe, o registro profissional dela constava como falecida desde 1942, no próprio hospital. E foi aí que tudo começou a fazer sentido, ou a deixar de fazer completamente. O que aconteceu naquela noite não cabia mais nas explicações da medicina, nem da lógica. Era o começo de algo que muitos ainda tentam negar, mas nós vivemos e nunca mais fomos os mesmos.
A partir do momento em que o primeiro sussurro ecoou naquela madrugada, tudo começou a se transformar dentro da mente de Juliana. Era como se a realidade tivesse rompido o tecido que a separava do invisível. O corredor, antes apenas um lugar escuro, passou a ser um espaço carregado de algo indefinível, algo que ela não sabia nomear, mas que a observava de volta. Não era mais apenas o cansaço, nem as noites mal dormidas, nem o peso de trabalhar naquele hospital que parecia absorver a alma de quem passasse tempo demais ali. Havia algo além, algo que não queria ser ignorado. E quanto mais Juliana tentava voltar à rotina, mais os sinais se tornavam evidentes. Os equipamentos da enfermaria começaram a falhar misteriosamente, sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da manhã. Alarmes tocavam sem razão, luzes piscavam por segundos e voltavam ao normal. E por trás disso, um cheiro inexplicável de éter queimado invadia o ar, como se algo antigo tentasse emergir de uma lembrança esquecida. Os pacientes começaram a relatar sonhos semelhantes. Um homem alto, vestindo branco, com olhos fundos, surgia sempre ao lado do leito, repetindo a mesma frase: "Você ainda se lembra do que prometeu?" Mas nenhum deles sabia explicar o que significava essa promessa. Era como se todos compartilhassem uma memória coletiva que ia além da razão. Juliana tentou buscar ajuda com os colegas, mas o que encontrou foi silêncio, ou pior, desdém. Alguns riam, outros desviavam o assunto. Até que uma técnica de enfermagem mais velha, chamada Dona Cida, se aproximou dela e disse algo que a arrepiou dos pés à cabeça. "Menina, você também está ouvindo ele, né?" Aquilo confirmou o que Juliana temia. Ela não estava ficando louca. E havia mais gente ouvindo. Dona Cida contou que, décadas atrás, um médico havia morrido naquela mesma ala após uma série de decisões controversas durante uma epidemia que assolou a cidade. Ele trabalhava exaustivamente, cuidando de todos, até que caiu morto no chão da sala de isolamento. O hospital abafou o caso, mas desde então, sempre que as luzes caem, alguém escuta seus passos, alguém sente sua presença e alguém ouve sua voz. E nos últimos meses, as manifestações estavam se intensificando. Juliana ficou em choque, mas tudo começou a fazer sentido. A sensação de vigilância, os sonhos compartilhados, a frase enigmática: "Você ainda se lembra do que prometeu?" Era como se aquele espírito estivesse buscando algo não cumprido, uma reparação, um reconhecimento ou um alerta. E o mais estranho, quanto mais Juliana mergulhava nessa investigação silenciosa, mais ela própria começava a se lembrar de coisas que não viveu, sensações de déjà vu constantes, lembranças de pacientes que nunca atendeu. E uma noite, durante um plantão especialmente silencioso, ela entrou na antiga sala de prontuários. Lá, no fundo da gaveta enferrujada, encontrou um caderno de anotações antigas, escrito à mão por alguém que assinava apenas como Dr. A. Nas páginas, descrições de sintomas, medicações e confissões. Cartas para pacientes que haviam morrido, pedidos de perdão, desabafos sobre decisões forçadas por superiores, e na última página, uma frase idêntica à que os pacientes repetiam: "Você ainda se lembra do que prometeu?" Naquele instante, Juliana sentiu o ar da sala pesar. O silêncio se tornou denso, e algo, ou alguém, pareceu se posicionar logo atrás dela. Ela virou-se rapidamente, mas nada viu. Apenas sentiu e entendeu. O mistério não era sobre o que estava acontecendo, mas sobre o que estava tentando ser reparado. E ela fazia parte disso. Como se tivesse uma ligação antiga com aquela história. Uma história que agora pedia para ser desenterrada, para ser ouvida,
para ser encerrada. De algum modo, Juliana era a chave para aquilo tudo. Ela não sabia como, mas sabia que a partir dali, nada mais seria igual. Naquela manhã, quando acordou, tudo parecia igual. O teto branco, o som dos monitores, a luz entrando pelas persianas da enfermaria. Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação incômoda, como se o ambiente tivesse absorvido tudo o que aconteceu na noite anterior. Júlia, deitada na mesma cama, agora não mexia os olhos durante o sono. Permanecia em silêncio absoluto, respirando leve, como se não estivesse ali por completo. A enfermeira Ana se aproximou, com o coração acelerado, mesmo sem motivo aparente. Estava nervosa. Uma intuição a incomodava. Quando se aproximou para medir os sinais, sentiu um arrepio subir pela espinha. O visor do monitor piscou por um segundo, o batimento sumiu, mas logo voltou. E Júlia continuava ali, imóvel. Na prancheta estava anotado que ela não tomara os remédios da noite, mas Ana lembrava claramente de ter administrado a medicação. Estranho. Voltou ao posto e conferiu o prontuário eletrônico. Lá constava que a medicação havia sido aplicada por outra pessoa, alguém que nem estava de plantão, um nome que ninguém reconhecia. Foi quando tudo começou a se desenrolar. Uma médica que nunca viram apareceu para visitar Júlia. Tinha crachá, jaleco, mas ninguém a conhecia. Falou pouco, mas com firmeza. Pediu que não interferissem no repouso da paciente e desapareceu tão rápido quanto chegou. As câmeras de segurança não registraram sua entrada. Nenhum funcionário no turno anterior a viu. E então, uma enfermeira antiga, quase se aposentando, puxou Ana de lado. Contou algo que nunca tinha dito antes, que anos atrás, naquela mesma ala, uma paciente com o mesmo nome morreu em circunstâncias estranhas. Júlia. Mesmo quarto, mesmo sobrenome. E o mais perturbador, a descrição física era idêntica. Ana achou que fosse uma coincidência bizarra, mas a ficha da paciente não trazia familiares, nenhum documento oficial, apenas uma entrada, vinda de outro hospital. Um hospital que, ao ser contatado, afirmou não ter registro de nenhuma paciente transferida. A partir daí, as coisas pioraram. Vozes passaram a ser ouvidas durante a madrugada, chamados nos botões de emergência que, ao serem verificados, vinham de leitos vazios. Um técnico relatou ter visto Júlia caminhando pelos corredores, mas quando voltaram ao quarto, ela estava deitada, conectada aos aparelhos, intocada. O que era antes um caso clínico, agora se tornava um enigma. Uma dúvida que corroía a equipe. Júlia estava viva? Era uma paciente comum? Ou algo mais sombrio estava em curso? Foi nesse momento que Ana percebeu. O ponto de virada não estava apenas na história de Júlia, mas dentro de si mesma. O medo que sentia não era apenas racional, era ancestral, como se uma memória esquecida de outra vida estivesse voltando, como se Júlia fosse o espelho de algo que Ana tentava há anos esquecer. Ali, naquelas paredes frias, a razão começava a desmoronar, e o real, o possível e o espiritual colidiam. A partir dali, não havia mais volta. Naquela noite, tudo pareceu se intensificar de forma assustadora. Os ruídos que antes pareciam ecos distantes tomaram a forma de vozes. Vozes sussurrantes, roucas, quase humanas, como se estivessem saindo das próprias paredes do hospital. A enfermeira Larissa, que já estava emocionalmente abalada pelos dias anteriores, sentiu um medo se apoderar de seu corpo. Mas não era um medo comum. Era como se uma presença invisível a observar-se de perto, controlando seus passos, testando sua resistência. Ela andava pelos corredores, tentando manter a racionalidade, mas cada sala que passava parecia mais escura que a anterior. As lâmpadas piscavam como olhos tentando avisá-la de algo. E então,
Ao virar uma esquina para o setor de internação isolada, o inesperado aconteceu. Um dos pacientes, que deveria estar sedado e inconsciente, estava em pé no meio do corredor. Ele não falava, apenas encarava Larissa com um olhar vazio, sem piscar. E então, como se acordasse de um transe, ele caiu, desmaiado. Quando ela correu para socorrê-lo, percebeu que sua pulsação estava extremamente baixa. Ele foi transferido para a UTI naquela madrugada, e nenhum médico conseguia explicar como ele havia saído da cama. Na sala de repouso, Larissa tentava recuperar o fôlego quando ouviu um som do rádio antigo do hospital. Um som que não era ligado há anos. E tocava uma canção em latim, abafada, distorcida, como uma melodia fúnebre. Quando ela chegou ao local de onde vinha o som, o rádio estava desligado, mas a canção ainda ecoava em sua mente. Foi então que um dos seguranças, um homem cético, forte e calado, relatou que viu uma mulher vestida de branco sentada em uma das cadeiras do corredor, mas ao se aproximar, ela desapareceu diante de seus olhos. O medo já não era mais apenas de Larissa. Toda a equipe começou a evitar o plantão da noite. As trocas de turno se tornaram silenciosas, tensas. Os pacientes relatavam pesadelos com os mesmos detalhes. Uma mulher que chorava e repetia a mesma frase: "Eles não me ouviram." Larissa, determinada a entender, foi investigar antigos registros do hospital e descobriu que, décadas atrás, uma paciente havia morrido naquele setor, após várias queixas ignoradas pela equipe médica da época. Seus gritos por socorro haviam sido registrados em prontuários, mas nunca ouvidos com atenção. A história havia sido abafada, mas agora sua dor parecia ecoar em cada canto do hospital. Naquela madrugada, Larissa sentiu uma presença atrás de si ao revisar os arquivos. Fria, intensa, como uma onda de gelo passando pela espinha. Quando se virou, não viu ninguém, mas uma folha do prontuário caiu ao chão, e nela estava escrita, com uma letra tremida: "Você me ouviu." O hospital voltou ao seu silêncio, mas algo havia mudado. A presença parecia ter finalmente sido reconhecida. E Larissa, em lágrimas, entendeu que algumas almas não buscam vingança, mas apenas serem ouvidas. O clima estranho persistiu por alguns dias, até que os fenômenos começaram a diminuir. Os pacientes dormiam melhor, os corredores não gritavam mais com ruídos inexplicáveis, mas a equipe sabia, aquela história jamais seria esquecida. O que se manifestou naquela noite foi real e deixou marcas em todos que ali estiveram. Porque o verdadeiro clímax não foi o medo, foi o encontro entre o mundo dos vivos e o clamor silencioso de uma alma abandonada no tempo. Naquela manhã, o hospital parecia mais silencioso do que o habitual. As luzes frias iluminavam os corredores vazios enquanto a enfermeira cruzava o caminho em direção à sala de prontuários. Tudo ao redor parecia exatamente igual aos outros dias, mas por dentro, algo nela havia mudado. Desde a noite anterior, desde aquele último contato com o paciente e a presença inexplicável que sentiu ao seu lado, ela não conseguia mais encarar aquele ambiente como antes. Ao passar novamente pela porta do quarto 217, agora vazio, uma brisa fria tocou seu braço, como se alguém estivesse se despedindo. Ela parou, encarou o vazio por alguns segundos e sentiu um arrepio subir pela espinha. Mesmo sem provas concretas, mesmo com todas as tentativas racionais de explicar, algo dizia que havia presenciado um último adeus, vindo de um lugar que a ciência ainda não alcança. Os papéis médicos, os monitores, os protocolos, nada disso explicava o que seu coração sentiu. No refeitório, comentou brevemente com outra colega sobre a noite anterior, esperando talvez encontrar algum alívio, mas a outra enfermeira, com os olhos arregalados, apenas murmurou: "Você também viu?" O silêncio entre elas bastou. Não era mais uma alucinação, não era cansaço extremo, e nem que imaginação de mente cansada. Era algo que escapava da lógica e entrava no terreno do invisível. No final do plantão, ao sair pelas portas automáticas do hospital,
O céu estava nublado e uma leve garoa começava a cair. Ela respirou fundo, sentindo o peso da experiência ainda sobre seus ombros, e mesmo com o cansaço, com as perguntas sem resposta e o frio da madrugada, ela sabia. Havia presenciado algo verdadeiro. Algo que muitas vezes é ignorado, silenciado ou tratado como delírio, mas que naquele hospital, naquela noite, se fez presente de uma forma que jamais esqueceria. Quantas coisas a ciência ainda não consegue explicar? Quantas histórias são caladas nos corredores dos hospitais por medo de parecerem loucura ou superstição? Mas e se o que chamamos de loucura for, na verdade, um vislumbre do que existe além da nossa compreensão? A vida e a morte estão mais próximas do que imaginamos, às vezes divididas apenas por uma cortina de tecido ou por um suspiro contido no escuro. A enfermeira que viveu esse relato nunca mais foi a mesma. Não porque viu fantasmas, mas porque sentiu a alma de alguém se despedindo. Uma presença que não precisava de palavras nem de aparelhos para ser percebida, apenas de sensibilidade e coragem para aceitar o invisível. Talvez você já tenha sentido isso também. Uma brisa estranha, um arrepio sem motivo, um silêncio denso que parece conter uma mensagem. O mundo espiritual não precisa aparecer com estardalhaço para ser real. Ele se manifesta nos detalhes, nas entrelinhas do cotidiano, nos momentos em que estamos mais abertos. E justamente nos hospitais, onde a dor e o amor se cruzam a cada instante, essas manifestações parecem encontrar uma brecha para se revelarem. Por que será? Talvez porque ali, entre a vida e a morte, a alma humana esteja mais vulnerável, mais sensível, mais próxima de sua essência. O relato da enfermeira não é só uma história de arrepiar. É um convite à escuta, à presença, à percepção. Nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas precisam apenas ser sentidas e respeitadas. Porque, no fundo, todos nós, em algum momento, seremos pacientes de um quarto silencioso. E, quando esse dia chegar, talvez também desejemos que alguém do outro lado sinta a nossa presença e saiba, ainda estamos aqui. E agora me conta, você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que já passou por uma experiência assim em hospital? Deixa seu relato nos comentários, porque aqui cada história importa. E se você sentiu aquele arrepio durante essa narração, já sabe, esse é o tipo de conteúdo que a gente traz por aqui. Então se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade que não tem medo de encarar os mistérios da vida e da morte. Até o próximo relato!